Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe fala há mais de 25 anos do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, vamos entrevistar o médico João Barros, que se candidata à provedoria da Santa Casa. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. RCP, em sintonia consigo. A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel vai a votos no final deste ano. Além da recandidatura do atual provedor, há uma outra lista que já foi oficialmente apresentada. O médico João Barros é o candidato a provedor, mas há outros nomes bem conhecidos dos penafidelenses que o acompanham. Para nos falar das suas motivações e projetos, temos aqui connosco João Barros, que é médico cirurgião, tem 66 anos de idade, é natural de Bostelo, Concelho de Penafiel. Ele já fez parte da Misericórdia no passado e está ligado há vários anos ao mundo associativo. Olá, bom dia, obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado, eu é que agradeço e o facto de poder estar presente aqui para tecer algumas considerações, por um lado, e apresentar também, através da comunicação social, a minha candidatura, que não é mais do que a minha e do grupo que me acompanha. Com certeza que sim. E o que é que o motivou a avançar com esta candidatura? Se me permite, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer o seguinte. Em março deste ano, na reunião ordinária e na Assembleia Ordinária, eu apresentei-me aos irmãos. Isto é no local certo e no sítio certo, como disse, e perante as pessoas certas, que são os irmãos. Era isso que eu gostaria que todos o fizessem. Eu filo. Ninguém respondeu. Por um lado, parece ter sido um alerta, mas de qualquer das maneiras saúdo todos os que possam contribuir para o bem-estar e o benefício da Misericórdia de Penafiel. E então agora as suas motivações? As minhas motivações. As minhas motivações são fáceis de dizer porque assentam em factos e tudo o que é factual é fácil de demonstrar. Em primeiro lugar, foi uma reflexão que tem sido feita por mim ao longo do tempo acerca da erosão social. Há uma erosão da solidariedade. E as misericórdias são um pilar fundamental para quebrar ou tentar minimizar essa erosão. Consciente disso, fiz uma reflexão a toda a situação atual, quer do meu ponto de vista, quer na misericórdia, quer no país, e as consequências do mundo atribulado em que nós vivemos atualmente e qual é a perspectiva futura do mundo e das consequências que estas crises sucessivas nos têm afligido. Assim, eu tinha, digamos assim, um compromisso. Compromisso que deriva de uma altura em que eu fui substituir o falecido Sr. Engenheiro Guedes. Tivemos muitas conversas acerca do que poderia vir a ser a misericórdia, em que ele me pediu que nunca abandonasse e que servisse. E foi nesse sentido de servir a misericórdia, de não me servir, que eu fui avançando. Mas para que tal fosse possível, tinha que reunir algumas condições. A saber, disponibilidade minha. Segundo, ter uma equipa que fosse coesa, com competência, com saber e virada para o futuro. Reunidas essas condições,
acho que estava na altura de eu me poder candidatar. E o marasmo que a Misericórdia tem permanecido ao longo destes últimos anos mais me obrigou a tomar uma decisão mais rápida. E é nessa perspectiva, essa é a motivação. É servir a Misericórdia, mas com uma visão de futuro. Temos que ter a competência e que ter uma equipa. E é esse trabalho de equipa que eu penso que está conseguido, porque se assim fosse também não avançaria. Tenho as ideias claras em que é que deve assentar isso e esse compromisso, que é um compromisso de uma equipa que seja coesa, de uma equipa, de um trabalho em equipa, que temos que saber superar as adversidades e ser resilientes. E é essa a equipa que eu quero. E é essa a equipa que eu tenho. E foi fácil conseguir essa equipa, reuni-la? Foi. Extremamente fácil. Disse disse há pouco que tem de ser uma pessoa disponível para estar na Misericórdia. Ainda está no ativo, portanto, entretanto trabalha. Sim. Tem essa disponibilidade? Tenho. Sabe que o período, nós fazemos contas à vida. Temos a disponibilidade. E depois, posso-lhe até dizer uma coisa engraçada. Que se calhar há pessoas que podem gastar ou que precisam de gastar 20 horas por dia para liderar o que quer que seja. Posso-lhe dizer que os estudos mais recentes demonstram que se calhar 10 minutos podem chegar. Tenho muitos exemplos e muitos conhecimentos. Está escrito, há trabalhos por todo lado. Depende do que nós nos focamos. Podemos estar a fazer coisas que não, com um valor duvidoso, e isso não permite realmente rentabilizar o que é importante. Nós só temos que ver o que é importante. Há coisas que são supérfluas. Mas, num trabalho de equipe, além da minha disponibilidade, que agora e no futuro será muito maior, no futuro próximo será muito maior, permite, com uma equipa que seja, como eu disse, coesa, delineada, com as competências próprias, é possível, perfeitamente. Já fez parte da Santa Casa? Já fui Conhece presidente. a instituição? Muito bem, muito bem. Posso lhe dizer que fomos inovadores, se calhar pouca gente terá esse conhecimento, mas a primeira unidade, que nem sequer era unidade, porque foi uma estrutura que não estava legislada, foi a criação dos cuidados continuados aqui. Há 20 anos, 20 e poucos anos, quando a Misericórdia recebeu o hospital, que estava alugado ao Estado como hospital, quando tinha sido, tudo nacionalizado, digamos assim, e agora houve a retoma em 2000, eu próprio, com uma parceria entre o hospital, a ARS e a Santa Casa da Misericórdia, construímos os primeiros cuidados continuados do país. Uma estrutura com capacidade para 30 camas, 20 camas ocupadas, sustentável, como foi. Portanto, é este espírito de inovação, de coragem e de olhar o futuro. Disse na sua apresentação que a Santa Casa, a equipa, que lidera obviamente, está inativa. É verdade. Porquê que diz isso? A percepção que nós temos e que a sociedade tem da Misericórdia é a inatividade. Não passa nada de inovador da Santa Casa. É um marasmo nos últimos anos. Ora bem, nós temos que ultrapassar isto. Temos que mudar. Não é só a percepção disso, mas é a constatação disso. Há pequeninas coisas que são sintomáticas do Pará. Vejamos, a última procissão do Corpo de Deus.
penso que não preciso de dizer mais nada. Quem diz isso? Mas as realizações nós temos que inovar, temos que fazer mais. E é isso que nos comprometemos a ter que fazer e que depois poderei adiantar alguns pormenores. Portanto, a misericórdia tem várias valências, não é? É sabido. Aquela que se calhar as pessoas mais associam é a terceira idade, porque naturalmente está obviamente mais associada. Também é sabido, não é só cá em Penafiel, mas é uma realidade no país e talvez no mundo, que as pessoas quando chegam a estas instituições estão cada vez mais envelhecidas e mais dependentes. Os casos, até porque é médico, sabe melhor do que eu, não é? Que os casos, as demências, essas coisas, é muito mais complicado. Tem alguma ideia, algum projeto, alguma coisa que se possa fazer se for eleito? Claro. Eu há bocadinho comecei por dizer que tivemos que fazer uma reflexão acerca da misericórdia da sociedade e do país e do mundo. No que diz respeito à parte social, e nós sabemos que o Estado não tem capacidade de per si socorrer todas estas necessidades, só a título de exemplo posso dizer que em Portugal a oferta residencial para idosos é de cerca de 2.600 camas, lugares. Haverá 235, 240 lares residenciais. Ora, esta carência obriga a todo o setor social de uma forma global, mas a nós também, e não nos podemos esquecer que estamos a chegar a 515 anos de existência. Será relevante perguntar quantas é uma das mais antigas do país. As mais antigas. E, portanto, tem-se mantido. E manter-se-á. Agora, sei que é difícil, porque estes números que eu referi têm que ser sustentados economicamente e financeiramente. Eu não sei se sabem, mas é preciso uma atenção muito especial a este fator. E porquê? Porque se formos só pelas comparticipações, cada doente, para ter uma ideia, cada doente, ou utente, se preferir, ficará à razão de 1.400 euros por dia. O que o Estado paga ou contribui são 40%, são 600 euros, ou perto disso. Portanto, alguém tem que sustentar o resto e tem que ser a mesma coisa. Portanto, a gestão tem que ser uma gestão muito criteriosa a todos os níveis. Naturalmente que nós temos, e eu posso depois avançar em que é que assenta o programa que nós vamos apresentar, e quando se assim o entender, eu direi. E, portanto, temos esse foco, que é crescer, arranjar estratégias e táticas que permitam atingir o que nós queremos, tendo sempre por base que a sustentabilidade e o financiamento é a questão fulcral no meio disto tudo. Para se conseguir, temos que ter isto bem assente, com dados bem concretos. Por isso é importante, e faremos uma análise forense, quer organizacional, quer económica e financeiramente, mas, essencialmente, organizacional e de tudo que compõe económico e financeiramente. E quais são então as bases, os pilares do vosso projeto, do vosso programa? Sim, senhor. Primeiro, ele vai assentar essencialmente em 3 linhas fundamentais. A primeira é a liderança. É ponto assente. Temos que ter líderes que arregassem as mangas. Não é só pelos títulos, que esses temos muito, mas esses não fazem obra. É arregaçando as mangas. É ter as competências para poder fazer, mas arregaçar e fazer. Mas, essencialmente,
é ouvir, receber o feedback de todos, dos utentes, dos funcionários. É ouvir. Por isso é que há bocadinho eu disse que a liderança poderia ser de pouco tempo ou de mais tempo. Depende de quem dirige. Olhar o que é essencial, mas a liderança forte, que se perceba e que esteja de acordo com os objetivos e com os princípios da instituição que servimos. Depois temos um lema, que é unir e alargar. Unir, todos os irmãos são importantes. Não há nenhum que seja excluído, nem nenhum que se possa desprezar. Tem que se ouvir. Ouvir e participar naturalmente, porque quanto mais, mesmo que sejam críticas, é importante, nós temos que perceber o que é que se passa. E unir, porque todas as opiniões, todas as achegas, todas as sugestões são importantes. Ninguém pode ser excluído. E posso provar esse meu entendimento. E depois alargar. Alargar não só em número de irmãos, quanto mais irmãos tivermos, mais possibilidades temos de realizações e, essencialmente, o número de competências e de valências. Como as vamos fazer? Naturalmente, que temos objetivos claros para isto. E sabemos, algumas poderei ir adiantando, mas, como deve compreender, não estando perfeitamente tudo escrito, estas são as bases, nós, e é neste conjunto de 3 pontos que eu inicialmente referi, que nós vamos incidir. Ora bem, isso tem que estar concertado, não é isolado, não pode ser isolado. Mas posso lhe dizer que a sustentabilidade, para mim, é um fator fundamental, naturalmente, que o crescimento em valências é sustentável. Temos algumas ideias, porque temos que as ter, relativamente ao que fazer. Isso entrará, se me permite, no 3º ponto, em que eu desenvolverei mais um bocadinho isto. Portanto, para sintetizar e por forma que seja bem claro, em primeiro lugar será a liderança, e unindo todos os irmãos. Segundo, o objetivo da instituição. Porque sem objetivo, não saímos num passinho. O objetivo é uma instituição de referência que nos deve, que os 514 anos nos obriga a ser uma instituição de referência. Porque temos que honrar todos que nos antecederam. E para os honrar, temos que ter uma instituição de referência. E crescendo. Esse é o objetivo cimeiro. Depois temos que ter uma estratégia. A estratégia é reconhecer todos os meios que temos ou que necessitamos para atingir este objetivo. E como fazê-lo? Temos os utentes, temos todos os colaboradores, temos que ter os irmãos que nos dão, que é uma mais-valia, e este é um meio que também temos, por isso, de início, eu disse que temos que ter a contribuição de todos os irmãos, e depois o valor intrínseco e extrínseco da própria misericórdia. Todos esses meios nós temos que os pôr, e os valores são valores também económicos, não só materiais, como até de outra forma, mas essencialmente também os valores materiais que nós temos que os usar. Naturalmente que na parte do investimento nós falaremos a seguir e onde se vão buscar essa mais-valia que nós temos para suportar as coisas, assim como o que se pretende e deve fazer em termos de investimento. Portanto, e aqui, neste aspecto também da estratégia, temos que olhar a 2, 3 aspectos que para mim são fundamentais numa instituição.
o ambiente de trabalho. Ora bem, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente colaborativo. E quer dirigentes, quer colaboradores, têm que ter uma casa onde haja bem-estar. E porquê? Porque, havendo bem-estar dos dirigentes, dos colaboradores, mais fácil é transmitir e criar as condições para o bem-estar dos utentes, que é o fim primordial. E, portanto, a satisfação do utente, o combate ao isolamento e o combate à deterioração presente. Como sabe, nós, a Misericórdia, fruto da atual situação e do próprio envelhecimento da população, nós temos de estar conscientes de uma coisa. Há um estudo da União Europeia que nós temos cerca de 55 milhões de pessoas com doenças crónicas, ou nomeadamente neurológicas ou do movimento, que são doenças neurológicas. E até 2050 prevê-se 139 milhões de pessoas. Portanto, com necessidade de um espaço residencial e de cuidados, no fundo, do apoio social que as Misericórdias e que o Estado e situações de cuidados continuados a esses níveis. Portanto, isso são números que nos devem fazer pensar muito, assustar e pensar no futuro. Portanto, a criação tem que ser para e sempre com o fim de perceber o que é que irá acontecer no futuro. Não é no tempo limitado, ver a coisa no dia-a-dia, estar preocupado se há uma janela que partiu. Naturalmente que isso que é importante, mas são questões que se resolvem. Agora, temos é que pensar no futuro e sustentar. Portanto, o ambiente de trabalho é fulcral. Há situações que transparecem que não podem, de forma alguma, acontecer. Portanto, em qualquer instituição. E a percepção que quem está de fora tem é sempre da instituição. E isso nós temos que ser dignos de quem servimos e do que servimos. Já sabemos, e eu, quando me disponibilizei, também sei e sabia que tenho que abdicar de muita coisa. Porque quando representamos uma instituição, respondemos perante a sociedade por essa instituição. E tudo o que de bem ou mal fazemos, também estamos a pôr a instituição sempre em primeiro lugar. Depois há a questão da toxicidade. Isto corrói as instituições. Nós temos que a combater. Há questões que são tóxicas e, desculpem, eu também utilizar, porque a minha formação médica... A palavra é forte. A palavra é forte. Um bocadinho, mas é palavra. Sabe que eu utilizo naturalmente, a minha formação médica pode-me permitir às vezes utilizar termos um bocadinho mais ligados à área médica. Eu defino a toxicidade que ela tanto é sintoma como pode ser doença. Mas porquê que fala na toxicidade da Misericórdia? Pronto. A toxicidade passa de várias formas. Primeiro, vê-se de várias formas, porque a toxicidade leva a que a instituição esteja enferma. Quando uma instituição está enferma, por isso é que eu digo que pode ser um sintoma ou uma doença. Se é um sintoma, vamos ver qual é a causa e tratá-la. A toxicidade manifesta-se de várias formas. Seja ela, eu defendo a rotatividade nos cargos e nas instituições.
há situações que pelo tempo se vão deteriorando. E sempre que há pequenos conflitos, aquilo é crescendo. Há o isolamento até dos próprios dirigentes. E isso é mau. Há falta de transparência. Há falta de informação. Falta de comunicação, seja ela interna como externa. Isto é toxicidade. Pronto. E isto é sinal, essa toxicidade que é perceptível e que para mim é visível e que penso que por todos os irmãos, significa uma cultura institucional enferma. E, portanto, há que tratar. Depois, nós devemos premiar também pela meritocracia. Incentivar a que todos os colaboradores tenham uma aprendizagem contínua para melhor tratar os utentes. Que seja colaboracionista, colaborativa, se assim preferir, entre todos. E porque qualquer ponto que nesta cadeia pode ser a diferença entre sucesso ou esquecimento. E é nisto também que nós temos que nos focar. E, portanto, isto em termos de objetivos e de estratégia, no fundo, para aqui. Depois, a parte tática. Temos os meios, perceber muito bem o que é que temos, o que é que não temos, ou o que é que precisamos, o que é que não precisamos, etc. E depois temos a parte tática. Não é? Nesta questão, só para esclarecer, até porque falou em algumas coisas que acho que é interessante. Falou que um dos objetivos será novas valências, não as vai divulgar, obviamente. Não. Há uma outra que poderá avançar ou que gostasse de ver? Valências, sim. Nós temos que ter, como eu há bocadinho disse, tudo tem que estar interligado e ser sustentável. Nada poderia estar aqui a dizer coisas maravilhosas, de ideias, mas... Sim, se não tivesse como as concretizar, obviamente. Não tivesse como as concretizar. Depois nós temos que perceber várias coisas. É que na tática, a forma como nós iremos agilizar determinado tipo de situações passa obrigatoriamente pela sustentabilidade e financiamento. E nós temos que ver se temos meios próprios ou se temos que recorrer. Que tipo de parcerias é que nós podemos fazer? Quais os programas que nós temos? E tudo isto, que será desenvolvido um bocadinho aqui no terceiro ponto da sustentabilidade, o que é que isso significa? Provavelmente já ouviram falar de ODS, as 17 ODS. Isto é, são as orientações de desenvolvimento sustentado. E, portanto, há uma delas, que é que nos... particularmente agora aqui nos pode interessar, que é das pessoas. E nós temos de estar sintonizados com isso, que isso é uma visão da Organização Mundial, para o futuro. E nós temos de estar preparados para isso. Assim como temos de estar preparados também para a própria evolução atual. Seja ela pela inteligência artificial, que vai ver que há coisas que se podem fazer. Utilizando e transformando tudo de uma forma muito mais simples, baixando custos e dando melhores condições. E eu posso depois só dizer uma, já agora, que não será despiciente, mas, se me permitir... Sim, continuando, portanto, a parte tática, que depois, pronto, será naturalmente bem desenvolvida com uma promoção de uma cultura. E todo o sistema tem que ser seguro e compartilhado com uma preocupação, ouvindo, recebendo o contributo, o feedback do que fazemos, dos utentes, dos familiares e de tudo, dos próprios colaboradores e da sociedade até em geral. Tem que primar pela qualidade e pelo reconhecimento. Nós só podemos ter reconhecimento
a satisfação dos utentes e, no fundo, de todos quantos contribuímos para a misericórdia. Quanto às parcerias, temos que saber concretamente, e saberemos, qual o nosso papel na Carta Municipal de Saúde. Porque nós somos parte interessante. E as parcerias passam também por aí. Pode ser pelas autarquias, naturalmente, se-lo-á, assim como por instituições privadas ou outras instituições de solidariedade, onde possamos, em conjunto ou individualmente, participar de uma forma integrada e, ao mesmo tempo, candidatar-nos a todos por todos os meios, aos fundos que possam ainda estar, de alguma forma, disponíveis, sendo que para a saúde e segurança social não tem sido assim muita a verba distribuída, por exemplo, no PRR. Foi-nos atribuído muito pouco, mas a nível, tenho os valores, mas também não adianta agora aqui. Portanto, isto é fundamental. E depois é através da transparência, da informação a todos os irmãos, que é a informação interna e externa. E se assim o fizermos, naturalmente, que temos mais facilidade de fazer um trabalho meritório. O ponto, para mim, é fulcral, que é a sustentabilidade. Todas as realizações têm que partir do princípio da sustentabilidade. Nós sabemos quanto custa. Temos que ter bem noção de saber quanto custa manter, saber quanto gastar, que nível de cuidados é que pretendemos e como financiar. É aí que aparece a nossa necessidade de uma análise forense ao património, que terá que ser naturalmente requalificado, alguma parte, e outra parte do património que tem que ser um investimento, tem que ser preparado para, e há formas de o fazer, e temos uma ideia nesse sentido, que nomeadamente posso ir adiantando, que será um hotel-lar, um lar-hotel, como preferirem, que é autossustentável, mas mais do que isso, ainda, pelas minhas contas, ainda será possível não só autossustentar-se ao hotel, como servir ainda para complementar situações de carência noutras áreas, noutras valências da misericórdia. E como fazer, etc. Portanto, essa análise ao património e à organização, porque perde-se muitas vezes com custos acrescidos por uma questão de organização. E é isso que nós temos que melhorar também. Perceber como, quem e onde é que as coisas têm que ser alteradas, em termos de organização. Naturalmente que as parcerias e o recurso aos planos de recuperação e outros planos 2030 que ainda possam existir, nós temos que aproveitar tudo, temos que ter contactos para percebermos onde é que se pode ir. Não podemos estar à espera que nos venham entregar ou dizer, mesmo assim é difícil, e esses contactos existem, nós temos que estar abertos, mas eles existem porque temos que os conhecer, temos que conhecer as pessoas, é importante, não nos podemos fechar, e é por isso que a misericórdia se tem fechado muito, não ocupa os lugares que merece de respeito por instituição que se pretende, por isso queremos uma instituição de excelência. E depois temos que perceber muito bem que atualmente não podemos ignorar o desenvolvimento tecnológico.
E aí aparecem potencialidades muito grandes e que ajudam. Dou-lhe um pequenino exemplo para perceber o que eu penso e que é viável e não é uma utopia, é uma coisa atual e que não irá trazer custos elevados. É a inteligência artificial. Nós hoje em dia, infelizmente, os utentes, pela sua longevidade, pela sua deterioração, estão extremamente dependentes, com necessidade de muito apoio a vários níveis, mas até na parte física, de fisioterapia, de cuidados, etc. Só que os movimentos que eles fazem para os terapeutas, e reparem, eles continuam a ser necessários e continuarão a ser necessários, para que fique bem claro. Só que, e continuarão. Agora, o que os utentes fazem são movimentos repetitivos, cansativos, porque não têm interesse. Há outras formas de o fazer, utilizando a inteligência artificial, que os torna uma maior diversidade, que os mantém mais atentos. Não estão a fazer aquele movimento que começa a ser cansativo para eles e repetitivo. E traz resultados. Têm que ser ajudados, naturalmente. Para isto há lá pessoas competentes. Portanto, é nisto que eu digo, parecem coisas... Nós temos que arranjar aqui pontos entre o desenvolvimento tecnológico e os cuidados a prestar aos utentes. E é neste caminho, pensando nesse aspecto, que nós temos que evoluir e ver o futuro. Nós sabemos que as doenças crónicas, incapacitantes, as doenças mentais que vão ser cada vez mais notórias no número de utentes que necessitam de lares, nós temos cada vez mais de tentar que os lares sejam o último recurso. Nós vamos procurar, digamos assim, a ambulatorização desses doentes. Temos que dar apoio a esses doentes, em parceria com outras instituições e com as autarquias, mas, ao mesmo tempo, reforçando, portanto, essas valências, criando novas oportunidades e mantendo o mais possível no lar. No lar, família. Na residência, não na residência. E porquê? Porque é onde eles têm as suas referências. O doente, quer num hospital, quer num lar, quando chega a um espaço, perde as suas referências. Fica desorientado. Mesmo sonolento, ele sabe que tinha um quadro aqui e que tinha outro ali e, portanto, consegue ter memória. Um dia, num hospital ou numa instituição dessas, eles perdem as referências, eles não sabem, ficam desorientados. Se já estavam, ainda ficam piores. Portanto, isso é fundamental. Depois, temos que combater o isolamento. Há um estudo muito engraçado de um jovem de 21 anos que andou em várias instituições a fazer um trabalho de pesquisa e as conclusões são interessantes porque percebeu que o isolamento e o desnorte dos utentes, que é minimizado com um simples abraço de um jovem, com uma permanência, com algum movimento, e é isto que também é preciso fazer. Isso não custa. Levar jovens a envolverem-se, a darem apoio, a minimizar a solidão dos próprios utentes, com os necessários cuidados, etc. E depois, o que é fulcral também, que é combater
é o idealismo. O que é isso? O idealismo quer dizer combater as grandes diferenças geracionais e a idade. E, portanto, isto, evitando a discriminação, isto melhora significativamente. Portanto, há muito aspecto social. Isto é o futuro. Temos, como eu disse, a digitalização e temos a realidade virtual. Nós podemos pôr pessoas sem grande mobilidade a viajar pelo mundo, a verem coisas que nunca viram, com simples óculos da realidade visual. Não é nada de transcendente. Sentem-se num mundo completamente diferente já. Coisas que nunca viram. Vêem um avião, vêem uma coisa, estão metidos. Tudo isto é possível hoje. E a custos controlados. Portanto, temos que ter muito cuidado. Há coisas que não podemos... eu não posso perceber, nem numa estrutura hospitalar de saúde pública, como de outros, que os doentes estejam amarrados, estejam atados com lençóis para evitar as quedas. Não está provado que é por isso que há mais quedas. Que eu saiba, não está provado, mas também porque se tem os valores. E falo nos cuidados de saúde públicos. Já nem sequer estou a falar nos outros. Nos lares, a mesma coisa. Acontece, mas não é por estarem amarrados. Sentem-se presos, não têm liberdade. Eu vejo isso. Há formas de o fazer. E não são tão caras. Não é para todos, naturalmente nem todos necessitam, mas se calhar já ouviram falar nas camas de cota zero. Se não, ninguém ouviu, não é tão caro quanto isso. E basta uma meia dúzia de dólares para os doentes que precisam, não precisam de estar amarrados. Veja como é possível passar de uma situação, dar satisfação aos utentes. Com coisas simples. Toda a gente aceitaria, coitadinho, está ali amarrado com um lençol para não cair e tal. Naturalmente que tem que se prevenir, mas há muitas formas ou outras formas de tentar prevenir. Não podemos ter um auxiliar ali permanente ao lado. Não podemos. Mas temos que criar as condições para que, minimizando e tendo a evidência. A evidência é que se há estudos que demonstram que não é por aí que há mais, agora, não é abandoná-los, não é sentá-los num cadeirãozinho e esquecer que eles adormecem ou isto ou aquilo e podem realmente cair. Podem-se levantar e cair, é evidente. Temos que ter todos esses cuidados e ter as condições. Portanto, é natural e é obrigatório fazer uma requalificação de determinadas áreas e depois, mesmo, há uma questão que é da parte do investimento, é na requalificação do património. Perceber que não se pode gastar, fazer reparações, requalificar e passado 2, 3 anos estar tudo igual e por razões que se desconhecem muitas vezes levantando problemas, não há calções, não são suficientes, não sei que tipo de contratos são feitos. Doutor, a ver por essas medidas, e até porque isto já caminha para o final, a ver por essas suas medidas, tem um trabalho gigante pela frente. Pronto, o trabalho sei que é ambicioso, mas, olha, não posso lhe dizer o seguinte, Deus, que é Deus, eu penso que é no Gênesis, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Eu não estou a dizer que isto é para ser feito num dia. Não é para os mandatos a ser eleito, como assim esperamos, são para 4 anos. Obviamente. E, portanto, é um percurso. Nós temos que ir fazendo. Isto não nasce de outra forma. Portanto, penso que tenho uma equipa motivada, inovadora, criativa e competente.
E isto dá-me as garantias de levarmos a bom porto. De que é possível. De que é possível. Qual é o feedback dos irmãos? Portanto, já foi apresentado publicamente. O que é que têm ouvido? Era fácil dizer que só ouço palavras de agradecimento pela minha postura e de agradecimento por me ter candidatado. Começou logo na Assembleia, com a saída dos irmãos. Aliás, os mesários me deram e colaboram comigo nesta candidatura. Portanto, nada de novo, nada de importante. Agora, é assim, eu, por exemplo, não convidei para a apresentação na Assembleia publicamente, porque os irmãos tinham dito publicamente, nenhum irmão. Por uma simples razão, não tendo eu uma listagem ainda de todos os irmãos, não iria discriminar nenhum. E, portanto, para dizer a alguns, mesmo assim, não sei, estava uma sala cheia. A sala que é. A ser eleito, doutor, qual será, assim, a primeira medida que tem ideia de tomar? É eleito. Qual é a primeira medida que gostava de tomar? Ora bem, como eu lhe disse, nós temos, primeiro, mais do que visitar, perceber de todos os utentes que tenham possibilidades de comunicar, ou familiares, o feedback do grau de satisfação deles. A análise forense só será possível depois, e isso vai definir alguns pontos. Há aqui questões que são fundamentais. O que tiver, nós podemos fazer de uma forma relativamente ordenada. Há questões que vão ser prioritárias, de resolução imediata. Há outras que irão ser com algum tempo. E haverá situações que nos vão ver em que já nem o tempo vai chegar, ou vai ser possível resolver. Portanto, e nessas nós temos que inovar. Portanto, tudo o que for, neste momento, é a análise que precisamos de ver e perceber muito bem o que está demobilizado. Portanto, nós temos muito edificado, muita estrutura, o património que existe, nós temos que perceber o que está. Não adianta, e é nisto que vamos incidir. Primeiro vamos incidir nas pessoas, no ambiente. A parte organizativa vai ser fundamental. Sem uma organização, sem uma estrutura organizativa definida, com um plano, nós não podemos funcionar. O restante são questões E depois perceber o estado atual da instituição e avançar. Sendo que naqueles pontos, na estrutura dos meios que temos, estrategicamente, aí vamos avançar. Naturalmente que a necessidade, por exemplo, do hotel é possível, temos possibilidade de financiamento, temos, porque estas medidas também já foram assumidas, já foram pensadas, temos, portanto, isso pode-se ir avançando, não são para ser feitas na hora, mas essencialmente essas são para ser feitas e ver bem as valências como estão, porque vai-me desculpar de dizer assim, mas tem que ser. Às vezes a falta de transparência, a falta de informação não permite ter o conhecimento atual. Doutor, para terminar, em 3 minutos, uma mensagem final. Uma mensagem... Portanto, partimos com entusiasmo, com coragem. Sabemos que esta batalha vai ser travada com tenacidade, mas perseverança. A verdadeira medida do sucesso está não apenas
no que foi representado, mas no caminho e no resultado, mas no caminho percorrido para obtê-los. O futuro depende da nossa capacidade de inovar e de nos adaptarmos a esta mudança rápida. Tenho um compromisso, que é um compromisso contínuo com a exigência, com a inovação, com a cooperação e com a informação e a transparência, que é fundamental. Doutor, obrigada pela presença, votos de muito sucesso e que tudo corra bem. Obrigado. São os nossos votos. Nós terminamos então assim a nossa terra de hoje. Obrigada pela companhia. Prometemos voltar no próximo domingo. Continuo desse lado. Fique bem, tenha um ótimo domingo. RCP